sou a Simara Villabruna, do Núcleo de Comunicação e Marketing da ASEAV. E hoje a gente abre as portas para uma ferramenta muito interessante que é o podcast, o Frequência Criativa, o podcast do Núcleo de Comunicação e Marketing. E hoje a gente traz esse podcast com o intuito de levar mais informação sobre a área para a nossa comunidade e também destacar o ecossistema de comunicação que nós temos aqui na nossa região. E para abrir o primeiro episódio, eu estou aqui com dois convidados muito legais, que são o Felipe Schiller, da agência Neocom Nucleado e presidente dessa gestão de 2025, coordenador, na verdade, né? Isso. E a Cristiane Corso, que também assume, né, um desafio na nova gestão de 2025 como presidente da ASEAV, da nossa associação, e também gestora do Grupo São Judas Tadeu. Sejam bem-vindos para que a gente possa começar a nossa conversa de uma maneira bem leve e bem bacana. Então eu quero começar perguntando para vocês como que foi a ideia do núcleo, né? Como que tudo começou, da onde surgiu a ideia, por que da necessidade, e em contrapartida, como foi a receptividade da ASEAV com relação a esse núcleo, que ele é tão importante para agregar aos demais núcleos, né? Que vem para gerar informação e também como uma ferramenta para a associação, para os nucleados e também para a nossa cidade de Videira, né? Para a nossa comunidade. Claro. Vamos falar início do núcleo, então. Primeiro, cumprimentar a Cris, né, presidente da nossa associação. Agradecer, Simara, a você também pela apresentação. A todos que estão nos assistindo, que alegria estar vivendo esse momento, né? Nós estamos num podcast, dentro de um núcleo de comunicação, dentro de uma associação comercial. Então, nós estamos vivendo o ecossistema da comunicação de fato, né? E para nós é motivo de alegria saber que nós estamos inseridos nesse processo e que bom que está sendo feito em Videira. Né, Videira emanando coisas boas para Santa Catarina e até fora do nosso estado. Mas dizer que o núcleo de comunicação ele surge por uma necessidade quase que premente da gente aglutinar, de nós aglutinarmos o nosso segmento. Né? Nós tínhamos, se nós olharmos Videira, e boa parte do mercado de Santa Catarina e do Brasil, a grande movimentação dos fornecedores de serviços de comunicação, eles surgiram nos últimos 15 anos com a chegada das redes sociais. E da internet, né? O boom da internet, de certa forma. Então, nós temos um histórico local, especialmente Videira, que vem muito dos veículos tradicionais de comunicação, que às vezes ocupavam esse espaço de serem os prestadores de serviço, né? Se nós olharmos num universo de, 40, 50 anos, nós tínhamos o jornal e a rádio vindo se fortalecendo, depois na década de 90 os jornais locais, mas eles funcionavam para o empresário como o veículo que fazia o anúncio, que publicava o anúncio, que distribuía o jornal para chegar nas pessoas. Hoje a gente tem a facilidade da internet e tantas ferramentas, né, como hoje a IA, enfim. E nesse sentido, eu na posição também de gestor na área da comunicação e por ter ocupado alguns cargos públicos também, nós sentimos uma dificuldade muito grande em reunir essa turma. E às vezes você precisava fazer uma ação em conjunta. Vamos buscar lá 2 fornecedores dessa área, mais um da outra, e quando você entrava em contato com a empresa, dizer, mas com o fulano, será que vai dar certo? Será que não vai? Sabe essa sinergia? E um dia me deu esse start, e o pessoal da ASEAV é muito proativo, que você dá a ideia para eles fazem acontecer. Eu provoquei o Alcimar, eu disse, Alcimar, que é o gestor executivo lá. Eu disse, Alcimar, o que tu acha de a gente montar um núcleo de comunicação? E ele disse, olha, Felipe, eu acho muito bom, né? Vamos fazer a mobilização e tal. E no primeiro start, e a Jane também veio junto, né? Eles nos deram todo esse suporte. Na primeira sensibilização, mais de 30 pessoas. Né? Então, nós tivemos ali já uma aceitação muito rápida. E desde então começamos, o ano passado bastante ainda na área de planejamento, a gente sentindo como é que estava, e agora já vindo para a parte de execução. E o podcast sendo uma ferramenta de todo esse trabalho desse ano. Então, esse foi o escopo, e eu acredito que é uma semente que estamos plantando aí para grandes frutos no futuro. Com certeza. E é uma ideia... A ideia do núcleo de comunicação traz também essa pegada de fortalecer os prestadores de serviço da nossa região para a nossa região, né? Perfeito. Tem muitos profissionais excelentes aqui na área que prestam serviços de altíssima qualidade, altíssimo nível. Então, reunir todas as expertises, com certeza, traz muito resultado para a ASEAV, para os núcleos, para as empresas, mas para a cidade em si, né? Não precisar mais buscar fora um profissional para estar suprindo a tua necessidade de marketing, de comunicação Existe local, até um né? movimento hoje das empresas de fora virem buscar em Videira. Exatamente. Muito comum, muito comum. Então, talvez seja um momento do empresariado local também conhecer essa força. Vê isso. E aproveitando essa fala do Felipe, falo, né, da associação. Então, o que foi o núcleo de comunicação para a associação? A associação, o associativismo em geral é um resumo disso que o Felipe acaba de falar.
O associativismo busca reunir as empresas, reunir as pessoas para busca de um objetivo comum, de soluções em comum, né? E muitas vezes as empresas, nesse caso falando das de comunicação, mas e de outros setores também, estão aqui no município, são empresas excelentes, mas estão dispersas, né? Cada uma trabalhando ali no seu contexto. E o quanto é rico, que daí vem para esse mundo do associativismo, o quanto é rico a gente poder reunir. E não reunir enquanto concorrentes, mas reunir enquanto empresas que estão buscando melhorar e se desenvolver. É uma união de forças, né? Exatamente. Uma união de forças. Então, para a associação comercial, ter uma liderança como o Felipe, que chegou no dia, conversou com o executivo, conversou com a coordenadora de núcleos, com a consultora de núcleos, e disse, gostaria de promover, né, uma conversa sobre isso, é muito valioso. Nós precisamos identificar, sim, na nossa sociedade, essas lideranças que tenham essa visão ampla para que possam reunir as empresas e, assim, nós possamos começar os núcleos como esse núcleo de comunicação. E olha aí, já está dando fruto, já temos um podcast acontecendo. E como dá para perceber, né, a gente não tem dúvida nenhuma do quanto a SEAV abriu as portas, acolheu a ideia, os profissionais e tem se movimentado para auxiliar que o núcleo, né, crie raízes mais profundas e que se fortaleça cada vez mais. Com certeza. A associação tá de portas abertas, por quê? Porque o núcleo faz parte da associação. A gente não pode ver isso como diferente. Toda ação que o núcleo estiver fazendo, ele vai estar fazendo uma ação em nome da associação empresarial. Claro. Então, isso que faz também criar raízes e faz fortalecer, porque estamos juntos nesse caminho. Exatamente. Até nós tínhamos a visão, às vezes, do início, montar uma associação, montar alguma entidade, mas quando você vê a metodologia dos núcleos, todo esse suporte, né, Cris, que é possível, você já vê que realmente o caminho de ser um nucleado é bem bacana. Claro. Eu quero falar um pouquinho sobre o nosso mercado regional, mais focado, né? Nós temos hoje uma região extremamente potencial, tanto em negócios que precisam comunicar e usam já o marketing como uma ferramenta valiosa, mas também um grande número de empresas e profissionais altamente gabaritados para suprir essa demanda localmente, né? Então, para você, Cris, sendo uma gestora de um grupo, né, há tantos anos, que trata de um assunto muito delicado, que é o luto, o funeral, né, esse sentimento das pessoas. Como que você avalia para você a comunicação e o marketing para o teu negócio e também aqui para a região? Essa pergunta é muito importante. E realmente, né, o Grupo São Judas Tadeu presta serviços funerários. E como divulgar o serviço funerário sem ser algo triste, sem ser algo que as pessoas fiquem se lamentando? Então, nós precisamos, muitas vezes, desmistificar. E mesmo sendo um serviço funerário, falar de vida, falar da importância da vida, da valorização da vida, para que a gente realmente entenda que a morte realmente vai ser um processo, né? Nós estamos vivos, então não temos como mudar isso, nós vamos morrer. Mas o que nós vamos fazer enquanto nós estivermos aqui. E a comunicação, a mídia digital, né? Antes o Felipe fala, era só jornal e rádio. Sim, nós tínhamos um obituário semanal no jornal local. Extremamente então, lido, né? Toda semana nós tínhamos que passar, exatamente, né? O nome da pessoa falecida. Então, na semana seguinte, as pessoas iam ler aquilo. E as pessoas pediam por isso. E a rádio, só né? Fazer um parênteses, Cris, ia falar da rádio. Eu trabalhei na rádio há alguns anos, quando a gente recebia as notas de falecimento por fax passava para o locutor. Sim. E as pessoas ligavam na recepção da rádio ou iam até lá para saber qual era a nota de falecimento ou qual era o horário do falecimento. Então, a importância desse meio de comunicação para comunicar e a importância de uma empresa como a tua se aproveitar das ferramentas que a comunicação... Né? E as estratégias que o marketing associam para você, independente do segmento, né? E a evolução nessa comunicação, deixar de ser apenas comunicar um falecimento, para você poder trazer informação para as pessoas, poder falar sobre cremação, poder falar sobre como ela funciona, quais são as dúvidas que as pessoas têm, poder trazer outros assuntos que são relevantes. Então, o marketing, a comunicação é fundamental.
mesmo na nossa empresa que trata de um assunto delicado, há empresas que precisam vender, o comércio em geral, né? A informação. Para mim, a comunicação gira muito em torno muito mais do que compra e venda, né? Muito mais gira em torno da informação. Né? E um ponto muito importante é você avaliar o mercado regional onde você está alocado, né? Como que se comporta, o perfil das pessoas, né? Verdade. E você adequar a comunicação da tua empresa com o produto ou com a informação que você tem que levar para esse mercado, né? Então, é o viés em que a comunicação bem feita, com uma estratégia de marketing bem pensada, vem para trazer soluções, que é um exemplo o Grupo São Judas, né? Deixou de ser aquela informação tão pesada, dolorida, para algo informativo, leve, você tratar com essa situação de uma maneira mais fácil, digamos assim, né? Amenizando a dor das pessoas através de uma informação clara, específica. Exatamente. E sensível, né? A sensibilidade dos profissionais que tratam disso também é muito importante de observar. Com certeza. E você, Felipe, falando em mercado regional, que é diretor de uma agência já super sólida em Videira há tanto tempo, trabalha com clientes de grande, né, renome, como que você avalia o nosso mercado regional? O nosso mercado está muito aquecido, né? A nossa área da comunicação está aquecida. E quando você olha o nosso mercado, nós temos aí vários nichos, né? Nós olhamos o mercado com o cara da produtora de vídeo, com o cara do estúdio de áudio, com o cara que faz a foto, com o cara que é o cara do tráfego. Então, quando você olha a comunicação, às vezes só o cara do gráfico, e nós temos um formato de prestadores que são desde o cara autônomo, desde a empresa com equipe, nós temos aquele pessoal do home office. Isso é importante para nós porque, dependendo do porte do nosso cliente, tem alguns clientes que a gente já não consegue mais atender e que a gente gostaria muito, mas que daqui a pouco você não atende e você tem um outro profissional que te dá esse direcionamento. Então, essa é uma função do núcleo fundamental, até porque dentro do núcleo a gente já conseguiu gerar negócio, né? Teve um case agora na última reunião que o pessoal expôs, quando nos conhecemos aqui, geramos negócio, já temos um relacionamento profissional. Então, o nosso mercado regional, assim como o mercado da comunicação, ele está aquecido. Agora, também é verdade que nós temos uma leva de profissionais novos chegando. E esses profissionais precisam de direcionamento, né? Nós percebemos que as empresas estão vendo o que grandes centros estão fazendo, o que grandes agências estão fazendo, o que profissionais já bastante profissionalizados, de fato, na sua área estão fazendo, e querem fazer algo parecido. Então, nós temos hoje um cluster que a gente chama de algo que é muito... aconteceu lá, eu gostaria muito que acontecesse aqui. Só que nem sempre a nossa região vai ter aqueles profissionais, aqueles prestadores, aquele formato, aquela estrutura de estúdio, Então, a gente tem trazido muito para a realidade do nosso mercado, em que pese que no nosso caso a gente acaba atendendo outras empresas em outras regiões, mas a gente percebe que as empresas já se despertaram para a necessidade do digital há muito tempo, mas não basta só isso, aí você tem o passo da profissionalização. E é quando muitas dessas empresas que querem profissionalizar precisam do respaldo. Aí, às vezes, chega no fornecedor e diz, e aí? Eu preciso que você me ajude. E nem sempre essa gurizada está encaminhada. Então, o nosso papel também como núcleo é de capacitar, né? A gente tem um planejamento esse ano de fazer eventos, auxiliar, né? Seminários, enfim, para que esse pessoal também busque. E aqui, para o empresário que nos ouve, e é importante nós falarmos isso, da qualidade da nossa mão de obra, da qualidade dos profissionais de Videira, e não só de hoje, de muitos anos. E muita gente fez escola em Videira e vendeu a sua escola para outras regiões, né? E agora não é diferente. Então, eu vou falar do meu caso. Hoje nós temos praticamente aí 60% a 70% do nosso faturamento fora de Videira. Olha só. E nós temos grandes empresas de Videira que buscam fornecedores em outras regiões, já sabe, que buscam lá no Planalto Norte, que buscam em Florianópolis. E tá tudo bem, né? Mas daqui a pouco tem um pouquinho esse olhar mais para, sabe? Vamos olhar um pouquinho aqui para nossa turma, o que está sendo feito. Ou pelo menos orça com o nosso pessoal, sabe? Com certeza. Dá uma olhadinha, diz, eu sei que tem essa agência lá, mas vou orçar a Videira, vamos dar uma olhada. Faz uma reunião sem compromisso, conhece o trabalho, né? Entende qual é a dinâmica. Faz um contato com a SEAV, diz, olha, perfeito. Do núcleo de comunicação, eu estou procurando uma empresa de audiovisual, eu preciso gravar vídeos, eu preciso uma agência, eu preciso fotos, enfim. Tem os profissionais do núcleo de comunicação e marketing, daqui a pouco tem uma indicação muito boa que já vem através da associação que tem esse peso, né, de indicação, e a gente gira aqui dentro mesmo. E se você olhar dos serviços, né, Simara, hoje eu acho que não tem nenhum serviço que não tenha uma empresa de videira que te atenda. Que ofereça. É assim, a não ser que seja algo muito diferenciado. Mas, em princípio, dentro da paleta de produtos de uma empresa, Videira voltado atende. Em comunicação, atende com gente sim. boa e com gente experiente. Com certeza. Então, esse é o nosso apelo para que o empresariado também tenha esse olhar mais local e regional.
Perfeito. Então, o núcleo de comunicação da SEAV, então ele vem com essa força de unir profissionais, levar informação para o mercado também, né? A gente quer gerar uma conexão maior com esse ecossistema que tem aqui internamente e, da mesma forma, ser muito proativo e prestar muito auxílio para os demais núcleos, né? Eu acho que o associativismo também é isso, é importante a gente estar com o serviço oferecendo para o empresário e também para os demais nucleados, que são empresários também, né? É uma rede de negócios. Falando especificamente do objetivo do núcleo, Felipe, o que seria, do teu ponto de vista, o principal objetivo do núcleo? Por que esse podcast, que é uma ferramenta inovadora em termos de comunicação, né, nos tempos atuais, por que ele foi criado? E o que ele vai trazer? O que ele visa agregar de um modo geral? Nós tivemos o planejamento final do ano passado, né? E dentre as demandas para esse ano, nós precisávamos de alguma coisa inovadora, né? E nós olhamos com o podcast uma ferramenta que, primeiro, hoje está muito em alta, está popularizado, as pessoas, né, escutam muito fácil no Spotify, acesso, né? no YouTube, de fácil acesso. E ela vê, sei lá, ela está assistindo, dá a pausa, depois ela volta no outro dia, então ela é muito versátil, né? Quando a gente trouxe essa ferramenta, nós pensamos primeiramente em nos comunicar com a classe empresarial, né? Porque nós precisamos levar a nossa mensagem aos nossos pares, afinal de contas nós somos nucleados empresários também, e nesse sentido depois fazer com que a população também tenha uma noção de que existe isso, esse ecossistema que a gente fala da comunicação, que existe um movimento econômico muito forte nessa área. E principalmente, né, Simar, nós temos no nosso planejamento estratégico muitas ações que ao longo do ano, campanhas externas, campanhas de outdoor, campanha de rádio, ações de mercado que a gente vai conseguir materializar no objetivo claro de levar a nossa mensagem, dizer, olha, nós temos gente boa aqui, né? E o núcleo ele surge para necessidade, obviamente, de agrupamento, né? E aí a SEAV é isso na veia, né? Nos associarmos em prol de um bem comum. É um objetivo de que aquela frase que dizem que o santo de casa não faz milagre, ou que casa de ferreiro espeto de pau, né? A gente vai provar que é ao contrário, através do núcleo. Com as ações que a gente vai desenvolver esse ano, com as inovações, com muita coisa legal para o ano todo, para que a gente seja, de fato, uma vitrine para os demais núcleos, para a região, para os empresários também, né? E esse movimento é o que engaja as pessoas, né? É muito bom quando o núcleo está em movimento, quando tem mais ações, quando, né, todo mundo tem um traz papel. Inovação, Exatamente. Né? Inovação, por exemplo, né? Tem algumas associações que têm núcleos de inovação. Mas eu me pergunto muitas vezes se a inovação não precisa estar presente em cada uma das atividades dos núcleos, né? E quando o Felipe fala antes ali da questão do núcleo de comunicação estar envolvido e auxiliar outros núcleos também, esse ano, através da nossa diretora de núcleos empresariais, que é a Fernanda, foi modelado um projeto, que é o Propulsão dos Núcleos Empresariais. E uma das ferramentas de avaliação dos núcleos nesse ano vai ser justamente a interação entre os núcleos. O quanto o núcleo de comunicação participa de atividades de outros núcleos e quanto outros núcleos vêm participar de atividades. E vai ter uma ferramenta muito interessante também, nova esse ano, que é a caixa de ferramentas, onde nós, nucleados, e eu me coloco nisso porque eu também sou uma nucleada, a gente pode inscrever ali uma expertise nossa e que outras pessoas podem estar buscando. Então, essa troca, né, de buscar uma empresa de comunicação aqui, ou um vídeo, ou qualquer outro material que eu precise, nós, enquanto nucleados, podemos nos apropriar da caixa de ferramentas para estar buscando essas soluções. Com certeza. Então, é legal que todos os nucleados possam inscrever lá a sua expertise para que possam estar oferecendo seus negócios também. Que essa geração de negócios não é o objetivo principal do núcleo, mas ele tem que acontecer. Nós somos empresas, né? Exatamente. É uma associação de empresas, então a geração de negócios é a nossa finalidade. Com certeza. E eu acho que a SEAV vem também para fortalecer essa interação entre negócios, entre empresas e entre trocas de serviços propriamente dito, né? Exato. Você sabe que na reunião do Conselho de Núcleos apareceu muito comunicação, né? A gente fez uma agora recente e acho que uns 70% lá diz, olha, o que seria a tua demanda mais urgente? Comunicação. Comunicação. Então, nós gostaríamos de ter essa troca com vocês e isso ficou bem latente. E, felizmente, nós vamos conseguir atender Com certeza. essa demanda. E o núcleo de comunicação vem também para mostrar que a comunicação em si, as estratégias de marketing propriamente ditas, não são só o que você faz da porta para fora, para a rede social,
para a venda propriamente dita, né? A comunicação que você faz para o teu público interno também é muito importante. Tem muitas empresas que às vezes não têm esse entendimento ou ainda não olham para isso. Então, a gente quer unir as forças de certa forma, aproveitar a voz que a SEAV tem e o impulso que ela nos ajuda, para que através disso a gente mostre o que a comunicação é de fato, qual é a importância, o que pode ser feito através da comunicação para melhorar negócios, para melhorar empresas, para aumentar a produtividade de equipes, né? É um mix, não adianta só vender se você não tem uma produtividade adequada internamente. Então, a gente está bem... nós, como nucleados, que eu sou, né, do núcleo de comunicação, nós estamos bem firmes nessa intenção de fazer o aporte de informação, de desmistificar muita coisa através do ecossistema que a gente está montando e formando. Você sabe que tem uma máxima, né? Esse é muito comum. O empresário chega na agência e diz, olha, eu preciso cuidar da minha comunicação, preciso abastecer meu Instagram e meu Facebook. E aí você tem que fazer a conscientização dele que existe um setup Que antes, não é né? e não é só isso. Aí você tem a formação de marca, posicionamento, como é que está, né? Toda a estrutura dele em relação à comunicação, de que forma é o tom de voz que aquela empresa está executando. Aí você pede para eles, às vezes a comunicação está redonda, o problema está lá na ponta comercial. E aí como é que está a abordagem do teu vendedor com o teu cliente? A equipe de atendimento. Como é que está o atendimento? Nós a apresentação tivemos, do produto N situações, e o pessoal que é de tráfego sabe o que eu estou falando, do tráfego rodar certo, criativo está ok, está tudo redondo. Onde é que está o problema? Ninguém está respondendo os leads, né? Então, todo esse escopo, ele precisa ser muito aprofundado. E aí você faz com estratégia, com conhecimento, né? Então, também essa mentalidade é algo que a gente está rompendo. Já melhorou muito, mas é um clássico, né? O quanto a comunicação é gestão, hein? Eu ia dizer, exatamente. A comunicação é extremamente importante e tá no topo. Exatamente. E outro fator é o próprio endo, que você acabou de falar, né? Hoje as indústrias, nós temos também uma atuação de endo forte. É a direção da empresa se comunicando com o propósito. Com a equipe que vai fazer as coisas acontecerem. Que de fato vai fazer as coisas acontecerem. E estreitando esses laços num propósito único. Isso a comunicação e os profissionais têm função primordial. Com certeza. Para finalizar esse nosso primeiro episódio de podcast, que foi muito legal, de fato é uma frequência criativa, né? Porque são várias frequências se unindo para compartilhar a criatividade também. Eu queria, Felipe, que você desse um apanhado geral do que serão esses 8 episódios que já estão pré-definidos do podcast. Alguma coisa dos próximos temas também, para dar uma pincelada, um gostinho do que vai vir por aí, né? Claro. E também uma fala para finalizar a tua, Cris, como presidente da SEAV aí, para nós aqui do Frequência Criativa. Posso começar? Bom, primeiro, antes de eu só falar dos próximos episódios, agradecer, Cris, a tua presença. Iniciando com a Cris, a gente sabe que já começa com o pé direito, numa prateleira muito mais alta, né? E dizer também, Simara, pela tua condução, agradecer a empresa Master e Sulita, que está nos oferecendo aqui o espaço, e todos que os envolvidos na produção, né, desse podcast. Vocês não têm ideia de quanta gente se envolve numa produção para poder levar a informação e até um parênteses, vocês. O pessoal está desde cedo envolvido, é um aqui, dia gravando. Todo, são vários dias depois da edição. Vários dias antes, o durante e o depois. Né? Os bastidores são bem intensos para quem acha que um podcast é só ligar o rádio, o celular e ouvir meia horinha ali. Não, gente, tem bastante coisa por trás. Nós temos também na nossa rede social do Núcleo, né? Tá tudo lá, a gente tem publicações de como é que foram os bastidores, enfim, o pessoal pode conferir. Pode. Inclusive, nos sigam nas redes sociais, que precisamos sempre de audiência. Núcleo de Comunicação e Marketing, a SEAV. Estaremos todos lá e todos os episódios, inclusive, publicados. Nesse sentido, nós temos, então, um escopo de pautas voltados bem para a comunicação, assuntos bem atuais. Nós temos a inteligência artificial, nós vamos falar sobre a mídia tradicional, nós vamos falar sobre o online, nós vamos falar sobre produção de vídeo, nós vamos falar sobre temas que envolvem todo o espólio da comunicação nessa primeira, obviamente, temporada dos 6 meses agora. Depois a gente tem uma renovação de gravações com mais pautas. Então nós queremos, isso é um movimento que nós queremos ter continuidade, né, Simara? Com certeza. Tomara que seja o primeiro de 300 episódios. Ideias não faltam, né, pra gente dar continuidade. Porque nós já estamos aqui com a presidente alinhando algumas coisas, vai acontecer. E essas situações, claro que a gente não faz sozinho, então agradecer a todo mundo que está aí. E, nesse sentido, dizer também, Simara, aos profissionais que são da área de comunicação, que estão tendo agora o primeiro contato, que se mobilizem e venham nos conhecer. Com certeza. Quando a gente fala de comunicação, às vezes a gente fica olhando só, às vezes dentro de um círculo de profissionais, mas nós temos o pessoal de impressões, nós temos o pessoal que trabalha com outras variantes da comunicação, que
podem vir contribuir e trazer a sua... Inclusive os profissionais de marketing que estão dentro de empresas da nossa região, dentro de indústrias, dentro de negócios. Perfeito. Muitas empresas já estão constituindo as suas equipes internas, já entendem essa necessidade. Então, esses profissionais da área também são convidados a participar do núcleo, que o núcleo é, de fato, uma fusão de profissionais da área, independente, né, de onde estejam atuando, para que a gente consiga compartilhar e contribuir uns aos outros, né? Até, às vezes, profissionais de órgãos públicos. A gente também. tem o pessoal da comunicação venham e contribuam, que para nós é importante. Com certeza. Então, fazer um agradecimento geral e dizer que alegria poder traduzir agora na prática as nossas ideias lá do começo. Tirar do papel, isso aí. Que bacana, gente. Eu compartilho muito dessa alegria, né? Renovo esses agradecimentos que o Felipe fez. Muito tranquilo estar aqui com vocês. Vocês são ótimos também, porque né, é algo que, para mim, ter assumido a responsabilidade de presidir a associação comercial é algo que me motiva realmente. Todo esse trabalho que está acontecendo agora aqui, ele é voluntário. Nós todos temos as nossas empresas, temos os nossos compromissos, temos as nossas famílias, e nós estamos aqui de forma voluntária, acreditando nessa nossa cidade, acreditando no associativismo. E é isso que nos leva adiante. E eu vejo que dessa forma, nós todos juntos colheremos muitos frutos disso. Essa iniciativa de vocês está sendo incrível. Obrigada por me permitirem estar aqui hoje trazendo o nome da associação. A associação está de portas abertas, vocês são parte da associação e todos estão convidados a fazer parte da associação comercial também. Tem objetivos específicos, nós temos um rumo a seguir e quem consegue olhar para esse caminho da mesma forma é muito bem-vindo. E o caminho se constrói, né? Nós temos um grande caminho a percorrer, novamente falando do caminho, porque realmente nós precisamos das pessoas para que a gente possa construir junto. E a gente possa, talvez, daqui a uns anos, olhar para esse podcast e lembrar, né, de alguns anseios que tínhamos aqui e ver já isso construído, né? Concretizado, resultados, e essa nossa cidade ainda muito mais desenvolvida. Com certeza. Obrigada novamente pela oportunidade, e a associação está sempre de portas abertas e abraçando esses projetos. Cris, quero agradecer que você aceitou o nosso convite de abrir esse primeiro episódio, né, comigo e com o Felipe. O Felipe é hoje coordenador do Núcleo de Comunicação e Marketing da SEAV e eu como vice-coordenadora, né, nessa gestão dele. Quero agradecer também o Felipe por estar aqui, batendo esse papo tão legal, abrindo o primeiro episódio. E mais um agradecimento a todos os que estão envolvidos na comissão do podcast. A Maria Fabiola, que é a líder dessa comissão, né? Dentro das nossas divisões ali do planejamento, ela assumiu a liderança do podcast, extremamente organizada, proativa, resolutiva, inteligentíssima, que deixou tudo redondinho para que a gente conseguisse realmente tirar do papel e ver algo acontecer de fato, né? Então, agradecer a todos vocês. E esse foi o nosso primeiro episódio do Frequência Criativa. Nos acompanhem, nos sigam nas redes sociais e em breve mais episódios para vocês.